Senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos neste momento a plenária da segunda jornada de Direito Processual Civil. Este evento é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça Federal, diretor do Centro de Estudos Judiciários e coordenador-geral desta jornada, ministro Raul Araújo. Convidamos também o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e coordenador-geral científico desta jornada, ministro Mauro Campbell Marques. Passamos, portanto, a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo. Bom dia. Cumprimento o ministro Mauro Campbell Marques, coordenador-geral científico do nosso evento, os ilustres professoras e professores, magistradas e magistrados, advogadas, advogados, todos os presentes, todos os participantes de nossa jornada, que neste ponto chega à sua parte principal, quando submeteremos a esta plenária as proposições trazidas pelas comissões. Então, foram selecionadas 110 propostas para apreciação nesta plenária. A primeira comissão de trabalho, com a parte geral do Código de Processo Civil, tem 15 propostas a serem analisadas. Então, vamos convidar à mesa a comissão, com a ministra Nancy Andrighi, que é sua presidente, Superior Tribunal de Justiça. Convido o relator, desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os coordenadores científicos, o professor José Miguel Garcia Medina e Daniel Mitidiero. Bem como o secretário executivo, o juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante, da Primeira Região. Nesta fase, para a coordenação dos trabalhos, passo a palavra ao coordenador científico, o ministro Mauro Campbell Marques. Senhor presidente, muito bom dia a todos. Senhor presidente, vamos passar imediatamente, com permissão do ministro Nancy Andrighi e dos membros da comissão, a apregoar pelo índice, então, de votação, os enunciados, e à medida em que houver algum destaque, eu peço que se manifeste para nós seguirmos o rito de contradito eventual ao destaque e votação imediata. Dessa forma, ministro Nancy, posso começar? Primeiro enunciado, então. Sou eu que falo enunciado? Pode ter palavra, Vossa Excelência. Pode. Bom dia a todos. O primeiro enunciado, senhor presidente, se refere ao artigo 53, inciso 1º. O enunciado proposto é: a competência prevista nas alíneas do artigo 53, inciso 1,
não é de foros concorrentes, mas de foros subsidiários. Há algum destaque? Não havendo, então está em votação, então. Um momento, por gentileza. Como? Isso. 1 é aprovação, 2 é não aprovação. Já. Tem um aqui. Aperta o 2, ok? Pronto, já. Como é que faz? Não, só apertar. Não precisa apertar o OK, não, né? Tem que apertar o ok? Não, só o número, só o número. Só 1 ou 2? Só 1 ou 2. Nós temos que ver como é que está o quórum. Eu fico o númerozinho em cima assim. Pois é, eu botei o meu. E não mexe, né? Colocou aí. É isso. Eu acho que não está liberado. 165. Presidente, eu pediria que o corpo técnico esclarecesse se a permanência do número 1 no visor, e mesmo não obstante se pressionar o OK, ele não desaparece, se está votado. Não, está votado, está votado. Está votado, está votado. E depois aperta no limpa e daí aparece outro número e você faz o quê? Não, assim que terminar a proclamação, ministra Nancy, zera. Ele Vai zera zerar, vai zerar automaticamente. Então tá certo. O visor vai zerar automaticamente. Como é que funcionava isso? Está aprovado, né? Não. Ainda não. É, a votação está em curso. Agora limpou. Você não se sabe. Agora limpou. O desembargador Paulo Roberto Oliveira Lima está presente, não? Não, né? Não, já, né? Eu ia pedir para ele tirar o dedo do 2. O pessoal do Acre pode começar a votar já. Fiquei muito impressionado porque a gente durante muito tempo tirar o dedo do 2 Aprovado. espiritualidade, não? Próximo, ministra A Nancy. gente achou inusitadamente. É o 1357, ministra Nancy. 1357 se refere, presidente, ao artigo 85. E o enunciado proposto é o seguinte: são cabíveis honorários sucumbenciais na reclamação. Está em votação, então. Um momento só, por gentileza. Agora sim. Esse encaixe esse nosso encaixe foi muito surpreendente. Eu nunca consigo fazer isso aqui no Brasil. Não consigo. Mas ontem... Que coisa Chegou a boa. 110, você está 100 só. O outro chegou a 68, por isso que eu perguntei. Oi? Votaram 147. Então não é aprovado, porque para aprovação são 2 terços? É, são 2 terços. Agora eu quero saber também que estão controlando Mas o outro não chegou a 110 também. Como? Por ter entregue uma maquininha. Que é É, mas então o outro também, o outro não foi aprovado também. Precisa 110 para São 2 terços. São 2 terços, é isso? não aprovou nem o primeiro. não aprovado, nem o segundo. então. Nem o primeiro. Se for isso, não foi aprovado nem o Não primeiro foi e nem o apro- segundo. E nem o segundo. É isso? É que Então o uma pessoal- correção aqui, foi rejeitado o primeiro enunciado e o segundo enunciado também foi rejeitado. Ó, tá
certo assim, essa conta aí, eu achei alta. 2 terços. Presidente, eu acho que É eu alto acho esse que quórum. o técnico não explicou direito isso. Sinceramente. Não explicou direito. Eu, Não, mas eu digo assim, eu vou pedir licença a todos, para que nós retomemos a votação desde o primeiro enunciado. Por gentileza. Perfeito? Então, considera-se anulada a primeira e a segunda votação. Vamos agora, entendendo que é 2 terços, o quórum é de 2 terços de votação. Então, vamos votar o enunciado, ministro Nancy, o primeiro enunciado, então, retomando. então, Foi presidente, o primeiro enunciado se refere ao artigo 53, inciso 1º, a competência prevista nas alíneas do artigo 53, inciso 1º do CPC, não é de foros concorrentes, mas de foros subsidiários. Agora sim. Podemos em votação? Em votação. Nancy, agora chegou. Parece colheita de voto na Corte Especial. Não parece? Toda vez que volta, todo mundo volta atrás no voto. E olha lá como mudou. ó. Isso. Não. Mas olha De só, novo. o quórum estava 165, agora está 195. Rejeitado. Vamos agora ao próximo. Está mais que confirmado que ele não pode ser aprovado. Bom, segundo Vamos ao enunciado, próximo. Pois não, ministra Nancy? o segundo enunciado se refere ao artigo 85 do CPC. São cabíveis honorários sucumbenciais na reclamação. Em votação. Ah, tá. Isso que eu perguntei. Eu percebi que eu não, depois nós vamos conversar. Posso ajudar, mas você tem que fazer direito, né? Rejeitado. Mas espera aí, vai. Ainda não? Mas, excelência, O quórum, Um momento só, um momento só. qual as pessoas que votam? Tem um déficit aí de... Está havendo alguma dificuldade dos senhores em votar? Não, porque tem só 93 votando. presidente, o que chama atenção no painel, é que está anotado que o quórum presente é 195 Isso. e que apenas 93 pessoas votaram. Por Algumas que essa se abstiveram, diferença? né? Certamente grande parte se absteve de voto. Não? Mas aí a gente não pode ter um voto de 2 terços. Um minuto, por gentileza. Só um minuto, por gentileza. Um minuto, por gentileza. Então o quórum está equivocado. Presidente, ministra Nancy, só um minutinho. Mas por isso que eu disse que o corpo técnico não avisou. Então o senhor, vamos ordenar então. Então o senhor me dá o sinal para que eu apregoe o início da votação. Vamos repetir então esse enunciado. Pode anular essa votação e vamos reabrir. A anterior também. Começa de novo. Tem que começar de novo. Voltamos ao primeiro enunciado então. Mais democrático impossível. Peço apenas, reitero ao eleitorado do Acre que vote logo. Agora sim, podem votar. Primeiro, hein? Ao primeiro enunciado. Olha como mudou o quórum lá. Ainda assim, né? Nós não vamos conseguir aprovar nada, assim. É um problema... É preciso conferir Como? o quórum. Ou fazer os 2 terços variados. Presidente, cabe uma pergunta aqui. Como se avaliou esse quórum?
Como se avaliou esse quórum? É por tirada de maquininha? Então as pessoas não estão aqui, tiraram a maquininha e foram embora? Ou eventualmente não quiseram votar também, mas... Veja só, há um tempo para a votação de 15 segundos, é isso? Como? A demasia, 15 segundos. O que chama... A mesa tem que aumentar o tempo? 15 segundos para apertar um botão. Hã? 30 segundos? Aí nós vamos ficar aqui, nós vamos dobrar o tempo. 15 segundos é suficiente. Não tem problema nenhum. Mas eu acho errado. Nas outras jornadas não foram 15 segundos. O que aconteceu? Foi? Fazia era reduzir, né? Exato. Olha, Olha, vamos tomar um café, aqueles estão ainda com sono um pouquinho, vamos tomar um cafezinho para... Eu vou aguardar então a mesa. Nós vamos repetir a votação do primeiro enunciado. Pois não, quem pediu? Quem falou? Um teste para... Ah, pois não. Eu vou indagar, vou indagar os universitários aqui. Por gentileza. Por gentileza, a mesa. Técnica. Jaqueline. Tem como fazer um teste? Somando 1 e 2, dá do mesmo. Um minuto só. Vamos aguardar aqui. Pois não. Não, na primeira teve 67. Não, 127. A primeira? Foi. Foi? Aham. Perfeito. essas máquinas infernais. Essas máquinas infernais. Está errado. Tem como testar agora? 199 tá Ó, errado. é teste apenas, hein? Esse Teste. fórum que tá Em votação, então. Ela- É só teste. Apertar uma tecla 1 ou 2 só para teste. Está faltando 10. Agora deu certo. Olha, somente 8 não tomaram café. Então vamos à votação agora. Vamos à votação agora. Ministro Nancy, posso então? Ao primeiro enunciado. Zerada, me avise a mesa quando eu puder. Pode começar? Vamos votar. Enunciado 1. Não sei quem é o lobista, mas parabéns, olha. Aprovado. Aprovado. Próximo. Vamos lá. É o enunciado 2. Avise a mesa quando puder. São cabíveis honorários sucumbenciais na reclamação. Ok, podem começar. Opa! Vendo? O café está fazendo efeito. O café. Eu acho que é Guaraná que o pessoal está tomando. Rejeitado.
Michel Nancy, o seguinte, o 14, vamos ao 1433. Senhor presidente, se refere ao artigo 86 do Código de Processo Civil e o enunciado proposto é o seguinte: na hipótese de cumulação alternativa, acolhido integralmente um dos pedidos, a sucumbência deve ser suportada pelo réu. Em votação. Aprovado. Com a palavra, Vossa Excelência, Michel Nancy, para o 1439. Se refere, presidente, ao artigo 134, parágrafo 3º do Código de Processo. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e de cumprimento de sentença em face dos executados originários. Em votação. Não. Agora sim, agora sim. Aumentando para 208 pessoas. Tem 20 boiando. Aprovado. Michel Nancy, o 1634. Senhor presidente, se refere ao artigo 134 do Código de Processo Civil. Enunciado proposto: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicado ao processo falimentar. Em votação. Aprovado. Vamos ao 1057, Michel Nancy. Se refere ao artigo 138 do Código de Processo. Enunciado proposto: a decisão que inadmite a intervenção de terceiro na qualidade de amicus curiae é recorrível por agravo de instrumento. Há um destaque nesse enunciado, um minuto, professor Cássio. O microfone está ao seu lado, professor Cássio. Bom dia, ministro. Bom dia, relatora, ministra Nancy Andrighi. Só para dizer que nós temos no grupo de precedentes e recursos um enunciado em idêntico sentido, 1669. Não sei se já se vota junto. Eu até particularmente prefiro este enunciado, esse texto mais enxuto, mais correto, mais adequado. Não, mas ele está... 669. 669. Ou prejudicado lá, né? Professor, passe a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Uma reflexão, se a decisão for do relator, não seria agravo de instrumento, né? seria agravo. Não, acontece, professor, eu vou explicar. O que pretendeu o enunciado foi dizer claramente que amicus curiae é uma forma de intervenção de terceiro e, por isso, é agravo de instrumento lá do inciso 9º. Foi essa a razão. Não seria o caso de parar em recorrível? É recorrível, ponto. É recorrível. Porque se for decisão de juiz de ministração, é agravo de instrumento. Se for decisão de relator que negou a intervenção, é agravo interno. Então, se parar é recorrível, se aplica as duas hipóteses.
instância, a decisão que inadmite pelo juiz ou que inadmite pelo relator. Poderia ser, mas... Regimentalmente é possível fazer essa alteração agora? Só, se me permite, senhor presidente. Se a comissão entender que a redação até abrangeria os dois Só, se me enunciados, permite, ou seja, ministro nós Mauro. votaríamos com a alteração redacional agora este enunciado e destacaríamos, por via de consequência, no de recursos, o outro enunciado para... Tiraria por agravo de instrumento. Você tem como chamar? Lá no grupo de recursos nós temos um enunciado do agravo interno também. Eventualmente cumulado os três. Não, eu estou comissão consultando tem a os palavra. membros da comissão, presidente. Comissão tem a palavra. Estou consultando os membros da comissão para saber Senhor se estão de presidente, acordo. pela ordem. Um minuto, por gentileza. Quem falou? Foi eu. É porque a comissão Quem falou? É porque a Comissão de Recursos aprovou um outro enunciado dizendo que, se for decisão do relator, cabe agravo interno. Tem um enunciado já nesse 17. sentido. Não, é o alerta que o professor Cássio Carpinella fez. Não, são dois. A Comissão de Recursos aprovou dois enunciados. Um sobre agravo de instrumento contra a decisão do juiz monocrático e um dizendo que cabe agravo interno contra a decisão de relator. Perfeito. É o Eu vou 17 aguardar e 14. a comissão deliberar aqui. Bom dia. Nós discutimos no nosso grupo apenas em relação ao agravo de instrumento. Nós, inclusive, levamos em consideração a possibilidade de o enunciado abranger também o agravo interno, mas nós optamos por restringir nosso debate ao agravo de instrumento, pelo menos na nossa comissão. Exatamente. À luz do artigo 1015, inciso 9º, inclusive, era a proposta. Presidente, então, pela comissão, nós estamos mantendo o nosso A enunciado. redação como está? Como está? Perfeito. Em votação. Fale baixo, Marcelo. Como? Pode apertar de novo, está em votação, tem tempo para isso. Não vai computar 2 votos, não se preocupem. Rejeitado. Rejeitado? Aonde? Ministra Nancy, o 1115. Presidente, se refere a esse enunciado proposto ao artigo 190 do Código de Processo Civil. A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não inviabiliza a celebração de negócios processuais. Em votação. Aprovado. 1502, ministra Nancy. Se refere, presidente, ao artigo também 190. E o enunciado é o seguinte: as disposições previstas no artigo 190 e 191 do CPC poderão ser aplicadas ao procedimento de recuperação judicial. Em votação. Aprovado. 1363. Com a palavra, Vossa Excelência. Também é o artigo 190, os entes despersonalizados podem celebrar negócios jurídicos. Em votação.
Aprovado. 1408. Se refere ao artigo 200 e o enunciado proposto é: o negócio jurídico processual somente se submeterá à homologação quando expressamente exigido em norma jurídica, admitindo-se, em todo caso, o controle de validade da convenção. Em votação. Aprovado. 1847. Se refere ao artigo 219, presidente, e aplica-se o artigo 219 do CPC na contagem dos prazos processuais previstos na Lei 6.830 de 1980. Em votação. Aprovado. 1657. Também é o artigo 219, o enunciado é: não se aplica o caput do artigo 219 na contagem do prazo disposto no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005. Eu peço silêncio, por gentileza. Eu peço silêncio e indago se há algum destaque nesse. Professor Humberto Teodoro, tem a palavra, Vossa Excelência. Eu queria só um esclarecimento. Qual é o objeto dessa Lei 11.101? Recuperação judicial. Recuperação judicial, professor. Vossa Excelência, está satisfeito, ministro? Professor? Em votação. Rejeitado. 1414, ministra Nancy. Se refere ao artigo 356. E o enunciado é: o artigo 356 do CPC pode ser aplicado nos julgamentos dos tribunais. Um minuto só. Um minuto só. A tela ainda não mudou. Um minuto, por gentileza. Depois me lembro.
Agora sim, está em votação. Tá. Tá. Aprovado. 1737. Se refere ao artigo 381 e o enunciado proposto é o seguinte: é cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas, na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova. Em votação. Não ficou boa essa redação. Não ficou, também não gostei. A redação não está boa. Aprovado. Isso que é um lobby bem feito. O seguinte enunciado da comissão. Senhor presidente, se refere ao artigo 9º do Código de Processo Civil. A formação do precedente depende da observância da regra do colegiado e da participação em contraditório da parte. Algum destaque? Não havendo, em votação. Rejeitado. Senhor presidente, foram aprovados 11 enunciados. 6, 7, 8, 9, 10, 11 enunciados. Agradeço Agradeço a comissão. Agradeço a comissão de conhecimento e passaremos a compor a mesa na sequência. Obrigado. Obrigada, presidente. Parabéns. Obrigada, ministro Raul.